irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Amém? Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Glória a Deus, para mim é uma honra estar voltando a essa casa mais uma vez. E vendo aqui, né, quanto tempo eu não vou a um culto jovem, irmãos. E olha que eu fui líder de jovens durante 15 anos seguidos. Eu e minha esposa, né? Então, vendo vocês cantando aqui, vendo as oportunidades, sabe? Passou um filme na minha cabeça. E como é maravilhoso estar na presença de Deus, adorando ao Senhor com vocês, tá? Meu nome é Marco Aurélio, sou pastor aqui da Igreja Céu na Terra. É uma igreja que tem 1 aninho de vida, né? Nós estamos aqui do outro lado da Mucuripe ali, servindo ao Senhor. E aceitei um convite não do pastor Carlos Henrique, né, mas foi um convite do Senhor para nós estarmos aqui. E eu tenho certeza que Deus ele quer falar de uma maneira profunda no nosso coração. Alguém aqui ainda quer ouvir a voz de Deus, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu entrei ali, estava estacionando o carro, estava tocando um louvor aqui, se eu não me engano, é o Fogo Arderá, é isso? Cantou aqui, não cantou esse louvor? Fogo Arderá. Tem uma parte dele que é interessante. Como é que é o coro dele, gente? Alguém pode me ajudar? Como é que é? Antes disso. Não. Todo mundo cantou aqui, gente. Me ajuda, em nome de Jesus. Como é que é? Vai, todo mundo agora. Louvor, não seja um momento. Estou indo atrás. Sem avivamento, que o nosso não seja fingido, né? Com lábios. Agora vem uma coisa maneira, né? Mais lindas as harmonias, mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois do que vale ter. Que coisa linda, olha. Eu quero fazer. Pois do que vale ter tudo e não ter nada. Aleluia, que coisa linda. Meu amigo, obrigado. Chegou aqui no final. Eu sou tecladista também, já passo por isso direto, né? É aquele meme de... Na hora que alguém começa a cantar, tu sai correndo de onde tu tá, né? E chega aqui, o negócio acabou. Mas obrigado, Deus abençoe. Gente, eu não sei se eu paguei um mico aqui, né? Ou se é bom. Vai aparecer uma foto minha aqui com a mesma blusa que eu tava. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas assim, fica focado em mim, não foca ali não. Gente, vamos abrir aí a palavra de Deus. Vai me ajudar aí, varão? Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 23. Eu não vou me alongar, não, eu vou entregar o recado que Deus mandou entregar. Só queria que você falasse com seu irmão, falasse assim, olha, não era para outra pessoa estar aqui, era para você estar aqui. Então receba da parte de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. A minha versão é um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus.
Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui, não é um texto muito lido, mas é um texto profundo, profundo. E por que eu estou dizendo que confirma a mensagem que Deus ele quer tratar nos nossos corações hoje? Porque o que acontece bastante em muitas igrejas é que nós precisamos louvar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode trazer na nossa vida, nós precisamos louvar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na nossa vida. Então, nós precisamos, no momento em que estivermos entoando algum tipo de louvor, realmente prestar atenção na letra e ver se nós estamos cumprindo o que nós estamos cantando. Porque Deus, Ele não quer receber o teu louvor da boca para fora. O Senhor, Ele quer saber onde que está o teu coração, e a palavra diz que onde estiver o teu coração, ali está também o seu tesouro. Se você está louvando a Deus em espírito e em verdade, e a palavra do Senhor, ela diz isso, né? Que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. Se a palavra de Deus ela está falando sobre verdadeiros adoradores, nós precisamos entender também que existem falsos adoradores. E os falsos adoradores, o que é que eles fazem? Louvam da boca para fora. Louvam porque é uma harmonia boa. Louvam porque de repente é uma coisa que toca no coração e fala, não, me deu vontade de cantar, me deu vontade de adorar. Mas o que fazer quando esse momento acaba? Quando você volta à sua rotina? Porque o que Deus ele ministra no nosso coração, que a nossa vida dentro da igreja não pode ser um teatro. A nossa vida dentro da igreja tem que ser uma extensão daquilo que nós estamos trazendo de dentro de casa. Eu não sei quanto a você, aleluia, de repente pode ter um, pode ter dois, que já trouxe uma adoração de casa falando, eu só vou lá entregar aquilo que eu estou construindo dentro da minha casa, eu só estou indo lá entregar aquilo que eu estou construindo dentro do meu quarto, e aqui se torna o momento em que junto com os meus irmãos, nós adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. Eu queria saber se os verdadeiros adoradores já chegaram aqui nesse lugar, já trazendo uma oferta de casa, uma oferta de adoração, uma oferta de louvor, e chegou aqui só para dizer, Senhor, estou aqui para entregar. Glória a Deus, aleluia. O que Paulo está querendo dizer em cima desse texto, a gente precisa entender o tema central do que se trata esse texto que nós lemos, que tem um contexto a partir do verso 11. A partir do verso 11, Paulo ele está dizendo que ele está defendendo a origem divina da sua chamada e do evangelho que ele está pregando. Ele está defendendo. Por quê? Porque Paulo, depois ele começa a transcorrer no meio da mensagem que ele está colocando para fora aquilo que ele fazia. Ele está dizendo, sim, eu persegui muitas pessoas. Sim, eu não queria que a igreja de Cristo se levantasse. Por quê? Porque Paulo, ele era uma pessoa judaica de uma raiz muito forte e ele não aceitava que qualquer coisa se levantasse. Então ele falou, não, eu tenho que ir contra isso que está se levantando. Eu tenho que ir contra isso que estão pregando. Mas a palavra de Deus diz que no caminho de Damasco, aleluia, uma luz aparece e Paulo ele vai perguntar, quem é, Senhor, tu no meio dessa luz? Ele fala, olha, Paulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues? Na verdade ele está falando, Saulo, por que me persegues? E ele vai falar, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Só que, meu irmão, o que eu entendo aqui dentro do texto é uma coisa tão linda, é uma coisa tão maravilhosa, que quando alguém tem um encontro com Deus de fato, essa pessoa nunca mais volta a ser a mesma pessoa.
Uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, essa pessoa nunca volta a ser a mesma pessoa. Uma pessoa que teve um encontro com Cristo, ela nunca mais volta a cometer as mesmas coisas, porque é impossível alguém ter um encontro com Deus e continuar fazendo a mesma coisa. É impossível você ter um encontro com Jeová na tua vida e você continuar fazendo a mesma coisa. Aleluia. Quem já teve um encontro com Cristo aqui, você pode levantar a sua mão? Aleluia. Quem já teve um encontro com Cristo não permanece nos mesmos erros, não permanece nos mesmos vacilos. Porque quem aceitou a Cristo, não apenas quem aceitou, mas quem teve um encontro de Cristo, com Cristo, pode vir o que for, ele permanece na sua integridade com o Espírito Santo. Ele está falando, pode vir o prato que vier, eu não quero. Pode vir a mulher, o homem que vier, eu não quero. Aleluia, pode vir pecado, eu não quero. Pode vir, aleluia, prato cheio de lentilha, eu não quero. Pode vir soberba, pode vir poder, pode vir dinheiro, se não tiver de encontro com a palavra de Deus, eu não quero, porque eu só quero aquilo que verdadeiramente me deixa perto de Deus. E aqui tem algo muito interessante que eu queria passar para você. A certeza de quem verdadeiramente teve um encontro com Deus, não é falar que você não pode. Porque quando você está dizendo eu não posso, na verdade você quer, mas você não pode. Ah, pastor, o que será que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se de repente eu tiver, aleluia, no meio da visão lá e dançando aquela música do TikTok? A minha carne treme, o meu negócio fica assim, eu quero fazer, eu quero pecar, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero fazer. Mas na verdade eu não posso fazer. Porque se eu fizer algo, o que vão pensar de mim? Olha para o teu irmão com carinho e fala com ele assim, ó, Deus lê pensamento e ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Vi alguns rostinhos constrangidos. Só Deus tem um poder de esquadrinhar mente e coração. Eu não posso, mas Deus sabe exatamente o que tu acabou de pensar. Deus sabe exatamente onde tu foi quando essa mensagem falou agora com você. Deus, ele sabe. Então a questão aqui, meu irmão e minha irmã, jovem do Senhor, não é dizer que você não pode, mas aquele que teve um encontro com Cristo está falando, não é que eu não posso, eu não quero fazer, porque tem uma diferença entre você poder e você querer. Hoje é o dia de você se posicionar, aleluia, na presença de Deus, dizendo, eu não quero o pecado, eu não quero falhar com o meu Deus, eu não quero realizar as coisas que me afastam de Deus. A partir de hoje, o teu verbo não vai ser eu não posso, vai ser eu não quero. Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem? Enquanto eu preparava essa mensagem aqui, irmãos, Deus ele me direcionava uma pergunta. O que está te afastando de Deus hoje? Porque nós estamos num tema dizendo que nós precisamos ser transformados pela presença. Presença é algo que está perto, não longe. Presença tem que ser algo que tem que ser palpável. E a palavra hoje do culto é essa. Eu preciso ser transformado pela presença. E a pergunta que Deus manda te fazer nessa noite é essa. O que tem te afastado da presença? Verdadeiramente, onde que você quer estar? Onde que você pretende chegar no nível de intimidade com Deus? Meu irmão, sou crente há 24 anos. 24 anos. Tocava num grupo de pagode,
E teve um dia que um MC, que era nosso empresário, falou assim, ó, já acabou o show de vocês? Beleza, mas eu estou querendo, tem um baile de favela aí para a gente fazer? Vamos lá fazer rapidinho. E eu era um cara na época que tudo eu avisava para minha mãe e para o meu pai. Falava assim, ó, estou aqui, tal lugar, acabou o show, estou indo para casa, porque tinha uma van que levava a gente até em casa. Só que teve esse atalho no meio do caminho. E como uma pessoa, né, como um jovem que ainda não estava na igreja, mas era completamente obediente a seus pais, no momento em que cheguei num baile de favela, eu fui ligar para o meu pai e para minha mãe para dizer onde eu estava. E naquele momento, eu fui abordado. E já me chamaram de X9 dizendo que eu estava denunciando o baile. Apontaram uma arma na minha cabeça e falando, tu vai ficar aqui nessa noite porque você é um X9. Veio o pessoal do meu grupo e falou, não, ele está junto com o grupo. E ele falou, rapaz, você nunca mais abra um telefone no baile de favela. Sabe o que eu respondi para ele? Com certeza, Senhor, nunca mais abrirei. Fui para casa. E nisso que eu estava em casa, um grande amigo meu, ele falou assim, Marquinhos, vem para a igreja. O local onde você está tocando, por que você não usa aquilo que Deus te deu para tocar para Ele? E eu fui, irmãos. Passou um tempo, eu falei assim, olha, vamos dar um tempo, sou muito jovem ainda. Meu irmão, mas só que eu aprendo uma coisa com Deus, sabe o que é? Se você está demorando para vir para a presença de Deus, pensando que uma hora você vai chegar à perfeição, a gente nunca vai entrar na presença de Deus, porque nós nunca seremos perfeitos aqui nessa terra. Chegará um dia em que nós ouviremos uma trombeta tocar. A palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o nosso Deus. Nesse momento é quando nós tornaremos a estatura de varão perfeito, mas até esse dia não chegar, nós continuaremos sendo imperfeitos nessa terra. Então a gente não pode chegar e falar assim, não, eu vou esperar a perfeição chegar para eu verdadeiramente ter uma rotina com Deus perfeita. Não, esse dia nunca vai chegar. E teve um dia que eu fui num culto, era um culto dentro de uma casa, porque a igreja ainda estava sendo construída, estava sendo reformada, eu estava de olho fechado, era um culto de estudo, e uma pessoa que estava ministrando o estudo, ela falou assim, tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus? Quando ela falou isso, eu estava de cabeça baixa. Quando ela falou, tem alguém aqui no nosso meio que quer levar Jesus para casa? Eu ouvi aquela mensagem e falei, poxa, levar Jesus para casa deve ser bacana, eu quero Jesus. Levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, aleluia, sabe aquele negócio quando vem um crente, alguém aceitando a Jesus? Você já sabe o barulho que fizeram. Glória a Deus, nós temos uma alma para Jesus. Gente, eu não entendi nada. Eu falei, o que eu fiz? Onde que eu errei? Eu só levantei a minha mão. E o meu amigo, ele falou assim, não, cara, você está aceitando Jesus. Eu falei, qual o problema em aceitar Jesus, irmão? Está todo mundo gritando, dando glória porque eu levantei a mão. Ele cara, porque você levantou a mão, agora você vem aqui, nós vamos lá na frente. Eu falei, eu vou lá na frente fazer o quê, vaso? Estou falando vaso agora porque eu sou crente, né? Mas na hora eu falei assim, rapaz, tá maluco, eu vou lá na frente. Ele, não, cara, tu não quer Jesus? Eu falei, eu quero Jesus. Então vamos lá na frente. Nisso que eu fui lá na frente, levantei a minha mão, fiz aquela oração, não, eu aceito a Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Naquele momento, eu tinha acho que 19 anos, eu não estava entendendo direito o que eu estava fazendo. O que eu sei é que as palavras têm poder, e sem eu querer, eu estava profetizando que eu estava trazendo Jesus para a minha vida. Sem querer, eu estava falando assim, eu quero a presença de Jesus para a minha vida. A questão é que depois que eu falei aquelas palavras, nunca mais me afastei da presença. Nunca mais, irmão. Nunca mais. Então as palavras têm poder. Às vezes a gente está tomando uma atitude que a gente não sabe, mas quando nós colocamos
a presença de Cristo para nos acompanhar, verdadeiramente tem algo sobrenatural acontecendo. Quantos aqui já aceitaram a Cristo? Tem alguém aqui que já se arrependeu? Eu creio que não. Porque Deus, Ele é perfeito. Agora, meu irmão, quantos aqui querem viver esse chamado com Deus? Quantos aqui querem viver um chamado com Deus? Se eu te falar que é mentira, você vai ficar chateado comigo? Sabe por que eu estou falando isso? Porque levantar a mão é muito bacana. Na hora do louvor, você está com as suas mãos levantadas, é muito bacana. Mas a questão é que Deus te conhece quando não tem ninguém te vendo. E quando não tem ninguém te vendo, Ele quer saber, você invoca a minha presença ou você quer que eu me afaste de você para você fazer aquilo que você realmente quer? Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão vivendo uma mentira. Tem muitas pessoas hoje que falam assim, não, eu quero Deus. Não, na verdade você não quer Deus, você quer o que Ele pode te dar. Não, pastor, eu quero Deus. Não, você quer Deus de verdade, porque quem quer Deus de verdade, aleluia, você tem que estar disposto, meu irmão, a renunciar aquilo que o mundo está falando para você fazer. Se você quiser Deus de verdade, se você quiser que Deus manifeste na tua vida, você tem que chegar e tomar uma atitude. Não, ainda que o mundo esteja na contramão, aleluia, não querendo Jesus, eu quero ir na mão em que Jesus está, e eu quero fazer a presença dele. A partir do momento em que Jesus, ele captar a mensagem que está brotando dentro do teu coração, dizendo, eu quero Deus para a minha vida, eu prefiro a presença de Deus na minha vida, meu irmão, aí Jesus vai começar a fazer coisas inexplicáveis para você. Porque você está optando em fazer a vontade de Deus. Mas hoje, muitos jovens, me desculpa a franqueza, muitos jovens não querem nada com Deus. Muitos jovens não querem nada com Jesus, não somente jovens, adultos, velhos. Muitas pessoas não querem uma responsabilidade com Deus, porque para você viver uma vida com Deus é você abrir mão de muitas coisas. Pastor, você está falando que eu tenho que abrir mão do meu lazer? Não é abrir mão do seu lazer, é abrir mão daquilo que está te afastando dele. É abrir mão daquilo que está fazendo Cristo chorar. E meu irmão, eu posso te dizer uma coisa, Jesus, Ele quer você não pela metade, Jesus, Ele quer você por inteiro, Ele quer você por inteiro. Eu sou farmacêutico, como farmacêutico, eu tenho um armário de controlados, eu vejo muitas receitas de muitas pessoas que parar alguma coisa na vida delas, elas são completamente influenciadas a tomar certos tipos de medicamentos para parar a ansiedade, para parar a depressão, para parar alguma crise, para parar alguma síndrome. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre você, jovem, sobre você que está aqui nessa noite. Você não vai precisar usar nenhum tipo de medicamento controlado, você não vai ter que, aleluia, parar nenhum tipo de ansiedade com medicamento. Por quê? Porque Jesus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe aonde que você quer chegar, mas antes de saber todas essas coisas, Ele não quer perder você para o mundo, Ele quer ter você por completo. Um dia, eu estava indo para a escola, e o meu pai me levava. Todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes que eu descia do carro, antes de descer, eu dava um beijo na bochecha do meu pai, e ele falava, vai com Deus, meu filho, tem uma boa aula, sempre fazendo isso. Ele me levava, eu dava um beijo nele, ele falava que me amava, eu falava, também te amo, pai. Só que a gente vai crescendo,
crescendo, crescendo. E teve um dia, que estavam umas meninas da escola, e no momento em que ele fez assim, como era a nossa rotina, ele estendeu a bochecha dele, para que eu desse um beijo nele, eu falei, valeu pai, boa tarde. Saí, sabe por quê? Eu me envergonhei do meu pai, por conta de um grupo de meninas, pensando o que elas pensariam se eu tivesse dado um beijo no meu pai. Provavelmente iriam falar o quê? Ah, lá como é que ele é, que bonitinho. Quando meu pai me pegou, nós chegamos em casa, ele falou uma coisa comigo, meu pai é falecido, ele foi o meu melhor amigo, ele falou algo comigo que me marcou até hoje. Ele falou assim, Marco Aurélio, hoje eu reparei que você não me beijou por causa de algumas meninas, mas eu quero te fazer uma pergunta, o que essas meninas sabem do nosso relacionamento o dia todo? O que elas sabem do meu relacionamento contigo, que nós temos criado dia após dia, para chegar ao ponto de você se envergonhar de dar um beijo no seu pai? Sabe qual foi a frase do meu pai que me impactou? Não deixe que pessoas de fora, que não conhecem o que nós estamos construindo, destruir o que nós estamos construindo. Porque na intimidade, ninguém sabe como é o meu relacionamento com você. Rabachúria, calabandaraia, sária. Aí aqui, jovem, eu quero te fazer uma pergunta para te confrontar mesmo. Aleluia. O que você tem largado? O que você tem deixado de fazer para não ter a presença de Deus do teu lado, pelo fato de se envergonhar daquilo que Deus te chamou para fazer? Porque muitas das vezes nós nos envergonhamos falando, não, eu não vou fazer isso, eu prefiro aqui a vibe da galera, eu prefiro fazer isso. Então você está se tornando uma pessoa completamente influenciável, ao invés de você influenciar. E Deus, Ele não te chamou para você ser uma pessoa influenciada. Deus, Ele te chamou para ser um jovem completamente que influencia outros a estarem dentro da casa do pão. Porque, meu querido amigo, que é amigo de verdade, não vai te levar para o bar, aleluia. Amigo que é amigo de verdade, vai te trazer para perto da presença do Pai. Amigo que é amigo de verdade, vai trazer você para cá. Você tem sido amigo de alguém a ponto de falar assim, não, cara, eu conheço um lugar que vai mudar a tua vida. Na verdade, não um lugar, porque Deus, Ele não habita entre quatro paredes, aleluia. Deus, Ele é muito mais do que quatro paredes. Deus, Ele habita dentro de você. Você tem o reino de Deus morando dentro de você. A questão é, você está deixando a presença que mora dentro de você influenciar alguém que está fora? Olha, Deus está te chamando numa grande responsabilidade aqui hoje. Por isso que eu iniciei o culto sem saber o que ia falar, porque isso aqui não está escrito. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Moisés, ele recebeu uma palavra de Deus. Moisés, ele ouviu Deus falando, Moisés, esse é um povo de dura cerviz, eu não vou no meio de vocês. Qual foi a palavra de Moisés, gente? Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque do que adianta ter a terra prometida se Deus não está contigo na terra? Do que adianta você conseguir o maior sucesso da tua vida se Deus não estiver dentro do teu sucesso? Meu irmão, o que começa em Deus precisa terminar em Deus. Tu está entendendo isso? Do que adianta você conseguir todas as coisas? A própria palavra, ela diz isso. Do que adianta eu ter todas as coisas e perder a minha alma? A tua vida não começa aqui, a tua vida começa depois daqui. E o que está vindo por depois é o que você está fazendo hoje. Então,
A gente não pode abrir mão da presença, gente. Jovem, por isso que o Senhor, ele falou no início do culto, isso. Quem é você? Qual é a presença que você está chamando quando você está sozinho? Qual é a presença que você está chamando? Isso aqui é uma coisa muito séria. Porque hoje tem gente que está vindo para a igreja por oba-oba. Mas você escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte. Que é num sábado à noite. Você vir aqui não para cumprir uma agenda. Porque Deus, ele não quer cumprir uma agenda na tua vida. Jesus, ele quer falar o seguinte: onde você for, a minha presença te acompanha. A questão aqui é o seguinte: quando nós estamos saindo de casa, a gente precisa fazer uma pergunta: Senhor, se a tua presença me transforma, onde a minha mão tocar precisa transformar a vida de alguém. Onde eu chegar, o ambiente precisa ser mudado. Se Satanás está fazendo festa, estava até o momento que eu cheguei. Por quê? Você não está chegando sozinho. Existe uma presença que está chegando junto com você. Se está tendo guerra dentro da tua casa, tinha guerra até o momento que você chega. Porque você não está chegando sozinho. Existe uma presença que está chegando junto com você. Se na tua escola estão fazendo uma rodinha de fofoca, a rodinha de fofoca tem que parar no momento em que você chega. Porque a presença de Deus, ela transforma ambientes. A presença de Deus, reproduza isso, fala: a presença de Deus modifica ambientes. Tu está entendendo quem você carrega dentro do teu peito? Você está entendendo quem você carrega dentro da tua alma? É por isso que eu estou falando que aqui, entre quatro paredes, lá na minha igreja, entre quatro paredes, nós estamos em comunhão, mas a igreja, ela é uma extensão daquilo que você está fazendo além da igreja. Você não vem para a igreja simplesmente por vir, você vem para a igreja para aprender a ser igreja lá fora. Alguém precisa olhar para você, gente, e falar assim: não, existe uma presença que ele carrega. Hoje, de repente, se você bater o teu pé e falar assim: não, a partir de hoje, a partir de hoje, eu mudo a minha conduta de vivência com o Espírito Santo. A partir de hoje, quem não me conhecia como crente vai ter que conhecer que eu carrego uma presença. E no momento, pode ser que você seja ridicularizado. Posso te dizer uma coisa, jovem? Eu casei virgem para a glória de Deus. Casei virgem. E no momento eu namorei a minha esposa. Namoramos e noivamos por 2 anos. Pastor, por que você está falando que você casou virgem? Porque hoje isso está sendo completamente banalizado. As meninas não se guardam, os homens não se guardam. Por quê? Porque eles estão pensando que o casamento é uma futilidade. Se der certo, Deus; se não der certo, beijinho, tchau, eu vou embora. Casamento é um compromisso com Deus, cara, e com a pessoa que você está casando. Por que eu estou dizendo que eu casei virgem? Porque isso virou testemunho da minha vida. Pessoas que eram mundanas falando: como é que você consegue? Eu falando: meu irmão, não é como eu consigo. É a estrutura que Deus me dá para suportar. Porque a carne, ela treme. Às vezes a gente fala assim, né? A carne é fraca. Não, a carne não é fraca, a carne é forte. A carne é forte. Porque ela te leva a pecar. Ela te leva a fazer coisas que você não quer. O que o apóstolo Paulo fala? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Então, meu testemunho de vida foi: como é que você consegue?
Como é que você consegue? Como é que vocês conseguem? Eu falei, não é como nós conseguimos, mas eu prefiro guardar a presença preservada dentro de mim. Aleluia, eu não quero gastar um tempo por um momento, por alguns minutos, eu não quero largar a presença de Deus. E quando eu cheguei no altar para casar com a minha esposa, a minha vida foi uma vida de testemunho para muitos jovens que me seguiram depois. A questão é o que você está disposto a fazer, o que você está disposto a renunciar para que as pessoas vejam a presença de Deus na tua vida. Eita, Pai. Está disposto, gente? Está disposto a renunciar? Está disposto a abandonar? Louvado seja Deus. Paulo, ele diz assim: sejam meus imitadores assim como eu sou. Sejam meus imitadores assim como eu sou. Eu queria te fazer uma pergunta, não precisa responder, mas mediante as suas atitudes, será que alguém pode te imitar? Será que mediante ao que você está fazendo no seu dia a dia, você pode bater no peito, igual Paulo, falar assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Tu está entendendo porque no início da mensagem eu falei assim, ó, quantos querem aceitar essa chamada de Deus? Vocês levantaram as mãos e aí a gente fala assim, cara, não que seja uma mentira, mas que vamos ser sinceros, muitas das vezes a gente quer satisfazer a nossa própria carne, satisfazer o nosso próprio ego, ao invés de fazer a vontade de Deus. Essa aqui não é uma mensagem para você dar muito glória, mas é uma mensagem completamente reflexiva. Você pode dar um Fá maior aí para mim, irmão? Vamos nos colocar de pé? Eu vi uma ideia do Jesus Cup, um podcast, muitos de vocês de repente conhecem, e eu vi uma ideia interessante. Ele falou assim, ó, qual era a profissão original do homem? Qual era a profissão original do homem? E ele falou, a profissão original do homem era jardineiro. Jardineiro. Só que depois do pecado, o homem se tornou agricultor. E qual a diferença? O jardineiro, ele planta, o agricultor também. O jardineiro, ele rega, o agricultor também. O jardineiro, ele poda, o agricultor também. Pastor, então qual é a principal diferença? A diferença é que o agricultor, ele vai querer saber dos lucros dele após vender os frutos. E o jardineiro tem o prazer de ver a árvore crescer. Tu está entendendo como que Deus ele quer te ver na presença? Crescendo, crescendo, crescendo. E cada vez mais crescendo, crescendo. Deixa eu te falar, esse tema aqui, pastor Henrique, é um tema muito sério. E é um tema só para quem quer verdadeiramente viver uma diferença pela transformação da presença. Então, quando você ouvir um louvor desse porte, você precisa se entregar. Alguém pode apagar essa luz aqui só por um momento? E eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque nesse momento, Jesus ele quer te transportar para essa presença. Quantos querem essa presença, irmãos? Eu vou te falar, eu queria rapidamente, você que quer ter um novo momento com Deus, vem aqui na frente rapidinho. Eu sou o primeiro a estar aqui, irmão, sabe por quê? Porque eu preciso de um novo tempo com Deus. Todos nós precisamos melhorar a cada dia, todos nós precisamos.
se você quer um novo tempo com Deus, se você está cansado de viver na conformidade desse mundo, eu te convido nessa noite a você estar aqui falando assim: Senhor, eu preciso fazer algo sobrenatural na minha vida. Os meus amigos precisam saber que eu sou do Senhor verdadeiramente. Tem alguém aqui que quer ser transformado pela presença? Tem alguém? Se você quiser ser transformado, eu não vou colocar a mão sobre a sua cabeça, eu só quero adorar a Deus junto com você. Se você está disposto assim, não, vamos adorar a Deus junto, vamos levantar a voz juntos em clamor ao Senhor. Se você está querendo um novo tempo com Deus, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque Deus, Ele quer fazer alguma coisa através de você, é através de você. Aleluia, vamos adorar a Deus junto, meu amigo. Você quer ser transformado pela presença? Aleluia, Deus, e eu só quero tua presença. Se você quiser sair do teu lugar e se juntar, aleluia, para adorar a Deus em espírito e em verdade, venha, porque Jesus está precisando saber qual é o teu posicionamento, aleluia, dentro do Evangelho. Oh Deus, Pai amado, nós estamos aqui porque nós precisamos ser mudados, nós estamos aqui porque a cada dia nós queremos vencer, nós queremos romper, nós não queremos mais ser moldados por esse mundo, nós não queremos mais, ó Deus, Pai amado, viver conforme os nossos desejos, mas nós queremos viver conforme a tua vontade, o que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai amado, eu creio, Senhor, Pai amado, que o Senhor tem um ministério para nós, eu creio que o Senhor tem um nível maior de profundidade para nós, eu creio que o Senhor tem coisas, Pai amado, inéditas que ainda estão no céu, não desceram para a terra, ideias que ainda estão no céu, não desceram para a terra. Senhor, nós estamos aqui para entregar a nossa vida em louvor e adoração a Ti. Receba, Pai amado, receba, Senhor, o nosso louvor, receba o nosso clamor, receba a nossa adoração, receba, meu Deus, porque eu sei que a Tua presença modifica ambientes, a Tua presença modifica vidas, a Tua presença modifica onde quer que nós cheguemos. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença é que nós estamos clamando nessa noite, é a Tua presença. E Deus, nós queremos ser transformados pela Tua presença. Se não tem ninguém para ir, nos envia. Onde outras pessoas não conseguem chegar, envia a gente. Pai amado, em nome de Jesus, usa a nossa boca em ambientes completamente silenciosos. Usa, Pai amado, a nossa boca para proclamar o Evangelho e dizer: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Usa a nossa vida, Pai. Senhor, nós estamos cansados de andar nessa conformidade, nós estamos cansados, ó Pai amado, de verdadeiramente ter uma vida com o pé no raso. O Senhor tem um nível profundo para nos levar, e nós estamos aqui, nós queremos ir mais fundo, nós queremos mudar a nossa família com a Tua presença, nós queremos mudar a nossa escola com a Tua presença, nós queremos mudar o nosso trabalho com a Tua presença, nós queremos mudar, Pai amado, onde o Senhor nos levar com a Tua presença. Então, Pai amado, se é para transformar a nossa vida, começa a partir de hoje fazendo algo novo na nossa vida, começa a partir de hoje fazendo algo novo na nossa vida, começa a partir de hoje fazendo algo novo na nossa vida, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que hoje seja um culto de divisor de águas, em nome de Cristo Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor o mais forte que você consegue nessa noite. Aleluia, Deus abençoe. Espero que você tenha atentado para a profundidade dessa revelação.
Porque nós precisamos nos abrir para experimentar mais e mais dessa transformação. Do contrário, alguns vão se perder, outros, aleluia, terão um desenvolvimento muito aquém do que poderiam se desenvolver, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga assim comigo: Espírito de Deus, abre a minha mente para que eu entenda o que é ser transformado. Eu não quero viver na superfície. Eu quero mais. Remove toda a cegueira, toda a resistência, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado que a presença te transforme ainda nessa madrugada. Diga para ela aí, ó, que a presença te transforme ainda nessa madrugada. Que o Senhor fale ao seu coração. Vamos para casa, jovens. Amém? Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. Que você entenda que o seu olhar precisa atentar para uma única direção, o Senhor. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam: vá em paz.